Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho recebido vários e-mails que me perguntam para fazer uma apresentação sobre os aços inox, os diferentes tipos de aço inox. As pessoas me escrevem e perguntam qual a diferença entre um aço inox 304 e um aço inox 316. O que é aço inox ferrítico? O que é aço inox austenítico? O que é aço inox martensítico? Então eu fiz uma apresentação aqui e espero que vocês gostem. Vamos ver? Bom, primeiro nós vamos saber o que é aço e o que é aço inox. Uma definição simples do que seria aço é igual a ferro mais carbono. F maiúsculo e minúsculo é o símbolo químico na tabela periódica de ferro. C maiúsculo é o símbolo químico de carbono na tabela periódica. E uma definição de aço inox básico seria ferro mais carbono mais cromo, no mínimo 11% de cromo. Símbolo químico do cromo é o C maiúsculo, R minúsculo. Então, ficou definido por norma que só seria aço inox uma liga que tivesse no mínimo 11% de cromo. Depois, nós temos o aço inox mais maleável, que seria ferro mais carbono mais cromo mais níquel. A adição de níquel, símbolo químico do níquel é N maiúsculo e minúsculo, dá um aço inox mais maleável, com mais elasticidade. O que significa isso? Se eu for estampar uma peça como essa aqui, a profundidade de estampo que eu consigo em aço inox que tem níquel é maior do que em aço inox que não tem níquel. As principais famílias de aço inox são ferríticos, que é ferro mais carbono mais cromo, seria aquele aço inox básico, e esses aços são magnéticos. O aço típico dessa família é o 430. Eles são usados para a fabricação de moedas, a parte superior aqui dos fogões, sistemas de exaustão e revestimentos de elevadores. Em seguida, temos a família dos austeníticos, que é ferro, mais carbono, mais cromo e mais níquel. Seria aquele aço inox mais maleável. E eles não são magnéticos, eles não pegam ímã. O aço típico dessa família é o 304. E eles são utilizados para a fabricação de panelas, baicelas, revestimentos de chapas, tanques, pias, e a grande maioria dos equipamentos que nós vemos são feitas com os aços inox austeníticos. Essa primeira chapa aqui é um aço inox 304 austenítico, e aqui é um aço inox 430 ferrítico. Vejam agora, olha só, o 304 ele não pega ímã, mas o 430 pega. Depois nós temos a família dos aços inox martensíticos. Esses aços aqui são compostos de ferro mais carbono, mais uma maior quantia de carbono e mais cromo. Eles são
magnéticos, pegam ímã também, mas são temperáveis devido à maior quantidade de carbono aqui. Então o aço típico dessa família é o 420. Esses aços, eles são utilizados para a fabricação de facas, instrumentos cirúrgicos, instrumentos de medição, lâminas de barbear. Aqui agora eu tenho alguns exemplos de aços inox martensíticos. Observe como todos eles pegam ímã. Uma outra coisa que nós precisamos saber bem sobre o aço inox é a camada passiva. O que é a camada passiva? A camada passiva, ela é um filme que se forma sobre a superfície do aço inox e protege o aço inox de oxidação, de enferrujar. Como que ela faz isso? Como que é formada a camada passiva? O cromo presente no aço inox, ele reage com o oxigênio presente no ar atmosférico e forma a camada passiva. Se você cortar o aço inox em uma guilhotina, cortar com um disco de corte de uma lixadeira, a camada passiva ela é refeita naquele local que foi cortado, devido a essa reação do cromo com o oxigênio do ar atmosférico. Diferente do que muita gente pensa, essa formação da camada passiva ela não é tão rápida. Na verdade, ela leva cerca de 24 horas para estar totalmente refeita no local aonde foi cortado. Ela é estável, não se desprende, está em toda a superfície do aço inox, tá? Aqui é onde cortou, nas laterais, todas a superfície do aço inox é formada a camada passiva. Não é porosa e é invisível. Então, cuidar bem do inox significa cuidar bem da camada passiva. Como cuidar da camada passiva? Bom, nós precisamos ter cuidados com a limpeza. Por exemplo, quando você vai descarregar chapas, descarregar equipamentos de aço inox, ganchos, guinchos, né? A corrente, aquelas peças que vão ter contato com as chapas de aço inox, elas precisam serem protegidas com borrachas, feltros, enfim, papelões, para não ter contato direto com o aço inox. Essas correntes devem estarem limpas. Cabo de aço sujo, nada disso deve ter contato com o aço inox. Aqui também, ó, no caso você vai descarregar com uma empilhadeira, os garfos da empilhadeira devem estar protegidos com borracha para não marcar e não riscar o aço inox. Sempre que você for remover as chapas, isolá-las. Não arraste as chapas umas sobre as outras para não fazer marcas sobre elas. Em hipótese nenhuma, pisar sobre as chapas. Se você pisa, você tem um cavaco ali na sola do sapato, dependendo de onde você andou, ou graxa, ou alguma coisa, ou sujeira mesmo impregnada ali na sola do sapato. Então você tem que marcar toda ela. Se você tem que subir aqui para marcar uma chapa, põe uma borracha, um papelão em cima, suba em cima dele e faça as marcações. Eu quando eu trabalhei na empresa com o Fábio,
nós entrávamos para fazer marcas dentro dos tanques utilizando meiões naquela época. Hoje devem ter outras soluções. As luvas sempre estarem limpas. Não, eu prefiro utilizar bastante essas luvas de soldador TIG, que elas não deixam qualquer marca nas chapas ou peças de aço inox. A estocagem, faça a estocagem sempre em local coberto, limpo e seco. Se você vai estocar uma peça ao tempo, deixe ela com inclinação para que a água de chuva não fique empoçada sobre ela e fique lá fazendo manchas com os resíduos de poeira e pó que ficaram sobre ela. Ao armazenar as chapas, nunca armazene elas diretas sobre o piso. Faça aqui um estrado de madeira e armazene elas em cima. E quando armazenar, deixem sempre elas separadas, né? Com madeiras aqui no meio, para que os garfos da empilhadeira possam entrar aqui, sem que você enfie aqui uma alavanca, uma talhadeira e faça marcas na chapa. Evite o aço carbono. Onde você trabalha com aço inox, não é para trabalhar com nada de aço carbono, somente aço inox. As bancadas revestidas com borracha, com feltro. O ambiente para se trabalhar com inox é totalmente diferente do ambiente de se trabalhar com aço carbono. E preserve as embalagens originais que são mais adequadas. Não tire as embalagens de qualquer forma e armazene elas. Só retire essas embalagens quando você for utilizá-las mesmo. Do contrário, preserve a embalagem e proteja as bobinas ou chapas da melhor forma possível. Agora nós vamos conhecer os aços inox da série 300, que são os austeníticos. O principal aço dessa série é o aço inox 304. Ele possui carbono menor ou igual a 0,08%, a quantia máxima de carbono então é 0,08%, e cromo 18 a 20% e níquel 8 a 10,5%. Depois eu tenho aqui o 304H. H vem da palavra inglesa high, que significa alto carbono, tem mais carbono, tá? Então ele tem aqui de 0,04 até 0,10%. Esse aço, ele mantém as propriedades mecânicas em altas temperaturas, o que não acontece com o 304 convencional, comum. Outro aço comercialmente bastante conhecido é o 316. Qual a diferença entre o aço inox 304 para o aço inox 316? A grande diferença aqui é a adição de molibdênio. O que o molibdênio faz de diferente no aço inox 316? Que aqui ele tem 2 a 3% de molibdênio. Ele aumenta a resistência à corrosão por pits. O que é pits? Pits são pequenos furinhos que formam na chapa, em chapas finas, por exemplo, atravessam a chapa. Por exemplo, o aço inox 304 comum, ele não é resistente ao cloro, não possui nenhuma resistência ao cloro. Então, se você fizer um recipiente e colocá-lo em uma água de piscina, por exemplo, que tem uma alta quantia de cloro, ele vai fazer bastante furinhos nele e ele fura. E fura mesmo, fica parecendo uma peneira. Então o aço inox que contém molibdênio, a resistência à corrosão por pits, a esses furinhos, ela aumenta bastante, tá? Em alguns casos nem tem.
em alguns casos, quando é muito agressivo, ainda pode acontecer, mas diminui bastante com a adição de molibdênio. Outros aços inox comercialmente bastante conhecidos é o 304L e o 316L. O que significa L? Low, baixo, baixo carbono. Então veja só, se aqui no 304 e no 316 sem a letra L, a minha quantia máxima de carbono é 0,08, aqui também. Já no 304L e 316L, a minha quantia máxima de carbono é 0,03%, tanto aqui no 304L quanto aqui no 316L. Qual a função de diminuir o carbono no aço inox? É para aumentar a resistência à corrosão intergranular. Bom, o que é corrosão intergranular? Corrosão intergranular é uma corrosão que vai acontecer aqui, ó, nessa região aqui, nas laterais de um cordão de solda, bem aqui. Olha só que aqui está mais, queimou um pouco mais, aqui um pouco menos. Então aqui nessa região forma-se um fenômeno chamado precipitação dos carbonetos de cromo. O que significa isso? Durante uma temperatura aqui de 400 a 800 graus Celsius, que vai ficar aqui por um tempo, dependendo da energia que foi aplicada aqui, energia de soldagem, de calor, de aquecimento. Durante esse tempo, que está nessas áreas aqui, de 400 a 800 graus Celsius, o carbono existente aqui na chapa e o cromo, eles combinam para formar carbonetos de cromo. E carbonetos de cromo não têm resistência à corrosão. Então quando essa chapa aqui for trabalhar lá tiver em operação lá no seu produto, lá na onde ela for para ser utilizada, essa região toda aqui literalmente vai enferrujar devido a esse fenômeno de combinação aqui do cromo com o carbono, formando carbonetos de cromo. Isso se chama precipitação dos carbonetos de cromo. E aqui vai dar uma corrosão. Isso é corrosão intergranular. Bom, agora acrescentamos aqui titânio, né? E aí tem-se o aço inox 321. Titânio é um elemento estabilizador que vai nos dar quase a mesma função de diminuir carbono. O titânio aqui também vai estabilizar o aço inox para que não ocorra o fenômeno precipitação dos carbonetos de cromo, para que não ocorra aquela combinação do carbono com o cromo existente no material. Então, esse aço também vai ter a resistência à corrosão intergranular. A vantagem aqui, a diferença aqui, é que o 321 ele é mais barato que o 304L. Porque parece simples, né? Você fala, é só diminuir aqui de 0,08% para 0,03%. Mas isso é uma operação muito cara lá para a siderúrgica. Então, às vezes, sai mais barato para eles acrescentar titânio como elemento estabilizador, que também vai ter o mesmo efeito de resistência à corrosão intergranular. O 321 muitas vezes substitui o 304L. Ele não substitui o 316L porque ele não tem molibdênio. Porque o 316L, além de ter menos carbono, ele tem o molibdênio também, que vai ter duas funções dele aqui: resistência à corrosão intergranular e resistência à corrosão por pits.
304L não. Ele vai ter resistência à corrosão intergranular, mas não vai ter resistência à corrosão por pits. No caso aqui do 316L, seria o 347 que tem molibdênio. Daí ele vai ter também as mesmas resistências do 316L. Depois eu tenho aqui o aço inox 301. Ele tem menos níquel e menos cromo, mas tem uma quantia maior de carbono. É interessante observar que quanto maior a quantia de carbono que um aço inox tiver, maior as chances de ocorrer o fenômeno precipitação dos carbonetos de cromo, maior a chance de ter resistência, de ter corrosão intergranular. E níquel também ele tem um pouco menos. Então o que acontece aqui? Esse aço inox ele é utilizado mais em aplicações estruturais e ele tem uma alta resistência mecânica. Então ele é utilizado em meios onde ele não vai ser muito atacado, que seria vagões de trens de passageiro, vagões de trem de metrô, é muito utilizado este aço aqui. É um pouco mais barato do que o 304. Agora nós vamos conhecer os aços inox da série 400. Que são os ferríticos. O principal aço dessa série é o aço inox 430. O 430 ele não é um aço aconselhável para ser utilizado onde você vai soldar. Alguns pontos de solda, cordões pequenininhos, ele até suporta. Mas soldar mesmo, fazer cordões de solda grande, não dá certo. Eles trincam e não é aconselhável estar utilizando esse aço para isso. Essa aqui é parte de uma peça de aço inox 430 que foi soldado inteiramente aqui, bem no centro. Observe que aqui é a ZTA. Elas trincaram aqui na ZTA totalmente, tá? Olha só como foram trincados. Esses pontos de solda que tá aí foi dado para mostrar aí a trinca, mas na verdade a trinca foi total, tá? Bem na ZTA. Então quando você faz uma peça em aço inox 430, a chance de acontecer isso aqui, trincar na ZTA, a zona termicamente afetada, ao lado do cordão de solda, são enormes, são muito grandes. Elas trincaram desse lado quanto do outro lado aqui, ó. Olha só, aqui dá para ver direitinho. A solda foi no meio, que depois eles lixaram aqui, deram acabamento, mas a solda está no centro aqui. E aqui é exatamente a ZTA. Olha como trincou. Abriu mesmo. Então se você vai fazer produtos que tem solda contínua, evite o aço inox 430 para você não ter dor de cabeça. Então o aço inox 430 ele é mais utilizado para a fabricação de talheres, garfos, facas, bachelas, pias, fogões, moedas, aqueles revestimentos de elevadores, geralmente peças que não levarão soldas. Agora, se eu quero utilizar o aço inox ferrítico, que é mais barato que o aço inox austenítico, porque ele não tem níquel, o níquel é que encarece o aço inox, eu tenho a opção de estar utilizando outros aços inox ferríticos, principalmente aqueles aços que contêm titânio. Titânio é elemento estabilizador que evitará que ocorra trincas próximos aos cordões de solda. Titânio sempre maior ou igual a 6 vezes a percentagem de carbono, aqui para o aço 409, ok?
Este aço é utilizado em sistema de escapamentos de automóveis. Depois eu tenho o 439, que tem uma quantia de carbono menor do que o 430 e cromo é um pouquinho maior. E também tem o elemento estabilizador titânio para evitar que ocorra trincas nas soldas. Este aço inox aqui também é utilizado em componentes do sistema de escapamentos de automóveis, máquinas de lavar roupa e micro-ondas, entre outros. E aqui eu tenho agora o 434, que tem aqui o molibdênio, de 0,75 a 1,25% de molibdênio. Então é um aço inox que tem uma melhor resistência ao pit, aqueles furinhos que eu falei para vocês. Toda vez que um aço inox tem molibdênio, ele tem uma resistência melhor em corrosão por pits, aqueles furinhos. E também é utilizado em sistema de escapamentos de automóveis. Depois eu tenho um aço inox aqui, 444, extremamente melhorado. Por quê? Aqui ele tem a adição de dois elementos estabilizadores para nós podermos soldá-lo. Titânio mais nióbio, né? Maior ou igual a 0,20 mais 4 vezes a percentagem de carbono e nitrogênio presentes no material. E ainda tem molibdênio, 1,75% a 2,5% de molibdênio. Tem cromo, bastante cromo, de 19,5% a 19,5%. E importantíssimo aqui, ó, a quantia de carbono é menor ou igual a 0,025%. Isso faz dele um excelente aço inox, que vai ter uma melhor resistência à corrosão por pits, né, devido à adição de molibdênio. E também, como tem um baixíssimo índice de carbono, ele também não vai ter na ZTA ali aquele crescimento dos grãos, vai ser bastante evitado. É um aço inox utilizado em caixas d'água, aquecedores d'água, tubos evaporadores, e mantém as suas propriedades, mesmo nessas temperaturas. Então, da linha ferrítica, esse é um dos melhores aços. Em alguns casos, em alguns casos de utilização, ele é superior ao 304. Depois nós temos o aço inox 410D. Esse é um aço inox com pouco carbono, né? Menor ou igual a 0,08. Está no limite aqui das percentagens de cromo do aço inox básico, 11,5% a 13,5%. Mas ele tem outros elementos aqui patenteados que fazem tornam ele com soldabilidade muito boa, mesmo em chapas finas, médias e grossas. E ele é muito utilizado em lavadores de gases, vagões de trens de carga. E aqui eu tenho um exemplo de um lavador de gases feito em aço inox 410D para uma usina de açúcar e álcool. E agora vamos falar da família dos martensíticos, que também é da série 400. O principal aço dessa família é o 420, que tem mais carbono. Todos os aços dessa série aqui, eles possuem mais carbono. Porque após eles serem confeccionados, fazerem os produtos que precisam serem feitos, como facas, por exemplo, eles vão ser temperados. Então precisa ter um pouco mais de carbono para pegar têmpera.
E aqui eu tenho uma liga, que é a DIN 1.4110, ACE 498, que ela tem mais carbono, aliás, um altíssimo índice de carbono e molibdênio. O que faz com que essa liga aqui, ó, seja resistente ao desgaste com uma maior dureza, muito superior ao 420, cerca de 54 Brinell. Esse aço aqui, ó, o que chama a atenção aqui é a quantia de carbono. Aqui tem 0,42% a 0,47%. Até agora nós falamos aqui na série ferrítica aqui e austenítica em 0,12, 0,07, 0,12, 0,025, 0,08. Agora nós estamos falando em 0,42 a 0,47. É bastante carbono para que se consiga durante a têmpera, após a têmpera, uma excelente dureza para resistência ao desgaste. Esse material, ele uma das suas utilizações é para facas profissionais. Bom, pessoal, este foi o último vídeo de 2014. Espero que vocês tenham gostado e que Deus permita que estejamos todos juntos aqui em 2015. Tenha um ótimo 2015. Até lá!